A partir de 2030, a Fórmula 1 se comprometeu a se tornar uma categoria neutra em emissão de carbono, sem deixar de consumir toneladas de gasolina a cada GP. E eles não pretendem contar com mágica para isso não, mas sim com ciência, a ciência do combustível sintético. Pois é, imagina só você ligar a TV no domingo de manhã e escutar de novo esse som aí. O futuro do automobilismo pode voltar a soar tão bem quanto era no passado, graças à tecnologia que promete entregar tudo aquilo que a gente gosta de um motor a combustão, mas sem comprometer a aventura humana na Terra, ao ponto da gente embarcar naquela última astronave. O Tudo Sobre de hoje é o segundo episódio da série Futuro da Mobilidade, em parceria com a Shell, e a gente vai descobrir se o combustível sintético é mesmo a salvação do esporte a motor, e mais, hein? Se ele pode salvar a vida do seu xodó aí no futuro, para você continuar dando o seu rolê por aí sem ser julgado por estar acabando com o planeta Terra. Será que os meus netos vão dirigir um carro a combustão um dia ou estamos diante de um surto coletivo? Antes de te responder, já deixa aquele like aqui no vídeo e se inscreve no canal da Acelerados para assistir conteúdo de carro e moto todo dia aqui no YouTube. A neutralidade de carbono proposta pela Fórmula 1 é a seguinte: em vez de banir a emissão de gás carbônico dos motores dos carros, o que obrigaria a categoria a se tornar aí numa concorrente da Fórmula E só com carros elétricos, a saída é não contribuir com novas emissões de CO2 na atmosfera. Afinal, CO2 não é um elemento químico necessariamente danoso ao planeta. O problema é ficar extraindo o estoque dele que está lá guardadinho debaixo da terra desde a época dos dinossauros, sem interferir em nada no nosso clima, e ficar queimando ele no ar em forma de derivado de petróleo. O aumento exponencial do CO2 no ar com as indústrias e os transportes é o que vem provocando o desequilíbrio climático. Portanto, se existia uma forma de continuar usando gasolina como fonte de energia sem jogar mais CO2 na atmosfera, significaria que a equação do carbono seria neutra, sem tirar nem pôr mais CO2 no ar. E é aí que entra o combustível sintético. A gente pode pensar nele como uma espécie de engenharia reversa. Uma combustão dentro da câmara de um motor precisa misturar dois elementos: hidrocarbonetos, a cadeia química formada por hidrogênio e carbono que já vem prontinha na gasolina, e oxigênio. Quando a explosão acontece, o subproduto é justamente o CO2. A lógica do combustível sintético é capturar o CO2 que já está no ar e juntar com o hidrogênio de uma fonte de água. O resultado seria uma cadeia de hidrocarbonetos para funcionar como combustível quando misturado com um oxigênio dentro de um motor. Assim, todo o CO2 que for eliminado a partir dessa combustão será o que já existia na atmosfera, neutralizando a equação das emissões nesse ciclo. Mas se o conceito soa simples, a criação do combustível sintético na prática é bem complexa e potencialmente traumática para quem, assim como eu, suava frio em provas de química na escola. Mas dá pra gente resumir o processo assim. Primeiro, o hidrogênio é separado da molécula da água por um processo chamado de eletrólise. Enquanto isso, o CO2 pode ser capturado na atmosfera por painéis que também contam com processos eletroquímicos para fazer a separação da molécula de carbono do oxigênio. Uma vez separadas, acontece uma nova etapa de eletrólise, mas desta vez para unir as moléculas H e C para formar uma cadeia de hidrocarbonetos. Geralmente é o metanol, e aí água também como subproduto. A partir daí, esse processo de eletrólise do metanol pode ser repetido diversas vezes para formar diferentes cadeias de hidrocarbonetos de produtos que seriam derivados do petróleo, como diesel, querosene e, claro, a gasolina. Tudo isso é feito num gigante laboratório repleto de tanques e tubos por todos os lados. É esse combustível feito em laboratório que a Fórmula 1 já vem testando hoje e apostando todas as suas fichas para que já a partir de 2026 a nova geração de motores da categoria já passe a usar. A Shell, nossa parceira aqui do Acelerados, também já vem trabalhando junto com a Ferrari para essa transição de combustível fóssil para o sintético, mantendo aí uma relação que já dura mais de 70 anos de fornecimento de combustível para a marca italiana. Uma das vantagens da gasolina sintética é o fato dela não exigir nenhuma outra adaptação aos motores a combustão que a Fórmula 1 ou qualquer outra categoria de automobilismo usa. E tem outro benefício. Como ela é quimicamente mais pura do que a derivada do petróleo, ela tem potencial de emitir menos CO2 do que o usado em sua sintetização
motivação. A Porsche, que também investe na tecnologia, diz que a gasolina sintética emite 20% menos gás carbônico pelo escapamento. Ou seja, além de garantir a neutralidade, esse déficit no retorno de CO2 à atmosfera, vamos dizer assim, pode até servir para, quem sabe, voltarmos a ver motores maiores na Fórmula 1, por que não? Afinal, seja no motor V6 1.6 turbo híbrido ou em um V10 aspirado girador, a neutralidade de carbono e esse déficit aí na atmosfera vão se manter. Bom, agora que a gente já trouxe o lado bom do combustível sintético para alimentar aí a sua esperança de salvar o motor da combustão, infelizmente é meu dever jornalístico também falar das notícias ruins, ou pelo menos dos grandes desafios que cercam o desenvolvimento dessa tecnologia daqui para frente. E o primeiro tem a ver com a eletricidade. Eu não sei se você reparou antes, mas praticamente todas as etapas dos processos de sintetização da gasolina envolvem eletricidade. E a gente está falando de muita eletricidade mesmo. Não é à toa que lá fora esse tipo de combustível é chamado de e-fuel. Portanto, não adianta nada passar por todo esse trabalho para criar um combustível neutro em carbono no laboratório se a gente continuar queimando carvão ou usando fontes de grande impacto ambiental como fonte de energia desse processo eletroquímico todo, né? Se é para continuar jogando mais CO2 na atmosfera, seria mais fácil continuar usando petróleo, né? Outro problema é o custo dessa operação. Segundo a Porsche, que é sócia de uma das fábricas que produzem combustível sintético hoje, o custo de produção de 1 litro dessa gasolina é de $55. Se a gente contar com dólar aí a R$4 para ser otimista, você pagaria mais de R$10 mil para encher o tanque de um Fiat Argo a esse preço. É claro que conforme o volume de produção vai aumentando, esse custo vai baixar e logo pode chegar a $10, de acordo com a Porsche. O que ainda assim seria praticamente 3 vezes o preço do litro da gasolina comum. E por falar em volume de produção, ainda tomando como base o caso da Porsche, a marca tem uma projeção para lá de otimista de atingir a meta de 500 milhões de litros de gasolina sintética por ano a partir de 2026. Esse volume seria muito mais do que suficiente para abastecer uma temporada de Fórmula 1, claro, afinal, um carro de Fórmula 1 hoje consome cerca de 200 quilos por grande prêmio, quilos de combustível por grande prêmio. Se são 23 etapas em uma temporada e 20 carros na pista, a gente está falando aí de 92 mil quilos de gasolina para fazer os carros andarem num ano. A capacidade de produção atual da fábrica da Porsche, de 130 mil litros, quase já daria conta disso. Com 500 milhões de litros, o que dá cerca de 375 milhões de quilos de gasolina, então nem se fala. Daria para abastecer a Fórmula 1 e acho que todas as outras categorias de automobilismo do mundo. Porém, quando falamos de abastecer os nossos carros e motos do dia a dia, aí esses 500 milhões de litros não dariam conta nem de abastecer nenhuma semaninha inteira da demanda do Brasil. Só para você ter uma ideia, no ano passado foram consumidos 43 bilhões de litros de gasolina no Brasil. Bilhões mesmo, com B. E para efeito de comparação, os Estados Unidos chegam a consumir mais de 460 bilhões de litros de gasolina por ano. O último dilema que o e-fuel enfrenta é a sua eficiência. A gasolina sintética tem uma densidade energética bem maior do que a de uma bateria de íon lítio, é verdade, né? De uma bateria de carro elétrico. Isso significa que o poder de armazenar energia da gasolina é muito maior, porém, os estudos que analisam a eficiência de toda a cadeia de produção da fonte de energia, o famoso do poço às rodas, apontam que no final das contas, a gasolina sintética tem uma eficiência de 5 a 20% de aproveitamento de energia, enquanto a da bateria varia de 40 a 70%. Ou seja, de toda a energia usada na produção e a energia da própria gasolina, apenas 20% disso chega a girar as rodas de um carro. Considerando isso o cenário mais eficiente, tá? A cadeia de produção de uma bateria de íon lítio, considerando todos os seus impactos, é pelo menos 2 vezes mais eficiente se levarmos em conta o cenário pessimista para as baterias. Bom, depois dessa análise, isso significa então que o motor a combustão realmente não tem salvação e tudo isso não passa de um devaneio? Não exatamente. A gente viu que para a Fórmula 1 e quem sabe para o automobilismo de forma mais ampla, a aplicação do combustível sintético faz bastante sentido por conta do volume de produção menor para atender essa demanda. Isso significa que todas as empresas envolvidas de alguma forma com esse mundo da velocidade, como é o caso da Shell, vão continuar investindo em formas de manter a nossa paixão viva por muitos anos. Agora,
Se para os nossos xodós o futuro vai se mostrando cada vez mais elétrico, pelo menos no quesito mobilidade a gente está ficando cada vez mais preparado para ter um carro elétrico na garagem. Só o programa Share Recharge já conta com dezenas de estações de recarga espalhadas por São Paulo, incluindo a capital e cidades como Campinas e Santo André, além do estado do Rio de Janeiro. A meta da Raízen, marca licenciada pela Shell no Brasil, é liderar essa transição energética no país para oferecer a estrutura que a gente precisa para ter cada vez mais carros elétricos nas ruas. Portanto, seja abastecendo com gasolina Shell V-Power, com gasolina sintética ou colocando o seu carro para carregar no programa Share Recharge, o que importa é que o futuro da mobilidade ainda vai ser diverso o bastante para você curtir o mais importante, que é o seu carro, independentemente da fonte de energia que esteja movendo as suas rodas. Se você curtiu esse segundo episódio do Futuro da Mobilidade by Shell, então fica ligado no terceiro episódio que vem por aí, porque vai tratar sobre etanol e a importância que esse combustível vegetal tem e vai continuar tendo no Brasil, no desenvolvimento aí dos automóveis e da mobilidade. E antes da gente encerrar esse tudo sobre, se você quiser ficar por dentro de todos os nossos conteúdos em parceria com a Shell, incluindo a nossa série sobre o futuro da mobilidade, é só seguir o perfil deles no Instagram, @brasil.shell, porque lá tem cortes dos melhores momentos dos nossos vídeos para você acompanhar lá na rede social. Já corre lá agora no perfil deles que tem muita coisa boa para você assistir e já aproveita para curtir e comentar em todos os posts. Deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal da Acelerados também se você ainda não é inscrito. Valeu e até a próxima.